Annyeonghaseyo, Yorobun! Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast, um podcast com histórias da comunidade coreana no Brasil, contada pelos protagonistas dessa jornada. No episódio de hoje, uma conversa com a professora Sandra Jang. Espero que gostem. Muito obrigado, Sandra Jang, por topar participar aqui com a gente do KyopoCast. Obrigada pelo convite. Eu já acompanhava o trabalho de vocês aqui. E aí, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Obrigada. Eu não esperava poder gravar tão cedo, porque eu sei que você não está em São Paulo, né? Sim. Aí a gente perdeu um timing numa outra oportunidade. Foi. Eu pensei, devia ter tentado encaixar melhor, mas aqui realmente a agenda não bateu, mas dessa vez não podia desperdiçar duas vezes essa oportunidade. Obrigada. Para as pessoas entenderem, né? Nossa, tem coreanos que não são de São Paulo, né? De Brasília, mais especificamente, né? Isso. Por favor, faça a sua apresentação, seu Chagisoge. Já fez algum Chagisoge antes? Já fez bastante, né? Já. Então já está treinada, por favor. E, na verdade, né, como eu sou professora, eu sempre ensino, tem que saber falar muito bem seu Chagisoge. Então, vou me apresentar. Tá. Meu nome é Sandra Jang, sou professora de coreano, já vai fazer 10 anos como professora de coreano. Sou contadora também, sou formada em ciências contábeis e linguista também. Tenho mestrado em linguística e trabalho como professora de coreano desde 2014. Criei um curso chamado Nanum Coreano, um curso online. E, ultimamente, eu sou conhecida como youtuber também, mas eu sou professora de coreano. Tá. Estamos falando com a professora Sandra Jang e estamos falando também com mais uma professora online, né? A gente, por coincidência, mas recentemente a gente fez algumas gravações com pessoas diferentes e, por coincidência, eram todos professores. Sim, fiquei sabendo. Bom, eu vou fazer aqui uma breve leitura de uma breve pesquisa. Mas, na verdade, como a professora falou que fez ciências contábeis, é mais uns números que impressionam, que eu vou ler aqui para as pessoas entenderem também qual que é o tamanho dessa professora, tá? Sandra Jang nasceu na Coreia e saiu do país aos 8 anos de idade, vindo parar na fronteira entre Brasil e Paraguai, na cidade de Oeste. As dificuldades que teve para aprender o espanhol e o português ajudaram a desenvolver um método de ensino de coreano através das plataformas online. Atualmente, possui aproximadamente 200 mil seguidores no Instagram, 220 mil inscritos em seu canal e mais de 7 mil alunos ao redor do mundo. São números muito grandes, né? Sim. Você lembra quando que você descobriu assim, nossa, esses números tão grandes? Ou desde que começou o trabalho já imaginava que chegaria... Foi rápido para chegar nesses números? Não foi fácil. Eu sou professora de coreano desde 2014, oficialmente. Eu Mas já dava não online? Aula. Já era online? Não. No início não era online. Eu dava aula na UNB. Como professora lá tinha como esses cursos abertos ao público. Então, eu fui convidada para dar aula de língua coreana. E, na época, o Hallyu não era ainda, né, a moda. Então, a primeira turma tinha 4 alunas. Mas eu me encantei da aula. Não coreanos, não que eu posso. Brasileiras. E todas eram alunas da UNB, da Universidade de Brasília. E eu fiquei muito encantada de dar aula dentro da faculdade. Isso me deixou muito encantada. Então não é que eu unim já. Então. Mais ou menos. Daí eu fiquei muito... Eu me apaixonei da aula. Só que como eu não era formada na área de educação, como eu disse, né, eu sou eu era contadora, eu senti falta de me especializar, de estudar um pouco mais de como dar aula. Aí comecei a ir atrás. Mas nesse mesmo tempo, eu vi que tinha muito poucas alunas na minha turma. Só 4 alunas. Aí tinha curso de inglês, por exemplo, que no máximo eram 20 alunos cada turma. E de coreano só tinha 4 alunas. E eu já era adepta a Facebook. Eu criei um grupo de estudo dentro de Facebook.
E comecei a compartilhar alguns conhecimentos sobre alguns posts que as pessoas subiam. Aí eu traduzia em português e comecei a compartilhar. E aí dentro de Facebook eu comecei a ter muitos... Na época não eram seguidores, eram pessoas que entravam, né, no grupo, que era um grupo aberto. E de lá comecei a compartilhar conhecimento. E aí eu falei, por que não dar aula online? Achei que ia dar certo, pensei que ia ser uma coisa fácil. Online pelo Facebook mesmo? Não, pensei no Skype. Tá. Na época. Como se fosse professora particular, praticamente. Sim, mas eu estava pensando em fazer assim... como hoje em dia, né? A gente faz muito com o Google Meet e tal. Ah, tá. Pensei em fazer, tipo, um grupo de, no máximo, 10 pessoas. Pensei assim. Só que isso em 2015, 2016... O sistema não suportava, não comportava. Ah, tinha gente, mas travava. Não, daí eu fiz a divulgação dentro do grupo. Pensei, vamos criar um grupo de estudos. O valor da aula é tanto. Então, quem quiser fazer a aula, vamos fazer aqui nesse link. Aí, no primeiro encontro, vieram, acho que 7 pessoas. Para mim, isso era muito. Eu tinha só 4 alunas na UNB. Essas 7 não tinha nada a ver com as 4 pessoas? Não. Era do Brasil novos inteiro. Alunos. Tá. Do Brasil. Pessoal do Quase Sul. o dobro da UNB já. Aí... Só que começou... as pessoas se conectaram, mas aí a conexão caía. E aí, quando chovia também... aí, depois, as pessoas também se desinteressaram. Mas eu criei um grupo de 4 alunas também lá... uma de Minas, outra de Ribeirão Preto, outra do Sul. E continuei dando aula dentro de online, né? Um grupo de estudo. E dentro da UNB também. Então, isso até 2018. E aí, 2018... Mas assim, a procura na UNB foi crescendo? Foi crescendo. Qual que foi o maior número de alunos de uma só vez na sala? 21 alunos. Porque a lotação máxima? Lotação máxima. Quando que foi essa primeira vez que lotou máxima, lembra? Acho que foi em 2018, 19, por aí. Começou com 4 e a gente alcançamos então essa lotação máxima, Sim, né? Todo dia as aulas? Não, era 2 vezes na semana e tinha turma de 2 vezes na semana ou tinha turma só de sábado, das 8 a meio-dia. E quantos, desse tempo de 2014 para cá, quantos coreanos fizeram essas aulas? Coreano? Os Kyopo, assim. Kyopo, aí tem uma igreja coreana lá em Brasília. Aí eu senti falta de coreanos também estudarem coreano. Né? Não tinha um descendentes. lá? Não. Teve vários problemas, não vou entrar em mérito sobre esses problemas. Aí eu divulguei para algumas pessoas que eu daria aula para os descendentes. E aí eu formei um grupo de coreanos descendentes para dar aula. Foi um semestre. E dá para comparar o grau de interesse entre os coreanos e os brasileiros da UNB? Não. Não tem como comparar. Entendem muita coisa, a audição é muito boa. Né? Comida, alguns comandos básicos. Igorré, por exemplo, assim, coisas básicas, eles entendem, mas para escrever, fazer uma redação, por exemplo, não tinha muito interesse, não. Por que será? É porque aprender uma língua acaba sendo um estudo e precisa de dedicação. Então, não importa você ser coreano, brasileiro. Se você tiver dedicação para estudar e ter interesse, não importa a nacionalidade, a pessoa vai conseguir alcançar um nível máximo, se tiver essa dedicação. Não é porque é coreano de sangue que vai falar coreano. É porque também acho que os brasileiros vão porque querem, né? E os coreanos vão porque os pais mandaram, né? Mas os que eu dava aula não eram, assim, crianças. Eram tudo jovens ou adultos. Entendi. Não eram crianças, eram mais jovens. E vamos voltar um pouquinho antes. Como é que de The Leste foi parar em Brasília?
Primeiro, meus pais... Tem mais coreano em Deleste do que em Brasília, né? Com certeza. Tá. Primeiro, eu vim com meus pais quando eu era criança. E depois, na 8ª série, eu pedi para o meu pai que eu queria estudar no Brasil. Tá. Porque, como eu morava na fronteira, a gente tinha contato direto com a cultura brasileira, né? E lá na fronteira é muito fácil ter esse contato. Então, pedi ao meu pai que eu queria estudar no Brasil, que queria fazer uma faculdade no Brasil. Mas já sabia falar português? Falava um portunhol? Sim, portunhol eu já falava, porque como eu morava desde 8 anos e aí é na fronteira, então eu assistia programas brasileiros, tipo Xuxa, essas coisas assim. Passa na TV do Paraguai também, dá pra assistir. Sim, é muito próximo. Então, você pega um ônibus, em 15 minutos você tá no Brasil, ou 15 minutos... Só atravessar a ponte. Só atravessar a ponte. E, inclusive, meu irmão ainda mora lá. De Leste? Sim. Tá. Então, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu pedi para o meu pai que queria fazer uma faculdade e que eu queria estudar no Brasil. Então, para estudar no Brasil, que eu precisava estudar o ensino médio no Brasil. E aí, meu pai resolveu alugar uma kitnet no centro de Foz do Iguaçu e comecei a estudar no Brasil. Naquela época, tinha coreano em Foz do Iguaçu? Tem pouquinho, mas a maioria fica em Deleste mesmo? Sim, sim. Dá para perceber uma diferença entre coreano paraguai e coreano brasileiro em Deleste? Não, né? Não, coreano é igual em todo lugar. E na escola paraguaia tinha outros coreanos? Tinha. E na escola brasileira? Tinha uma amiga, uma colega. Ela era de Deleste, ela também ela é brasileira, ela é minha amiga brasileira, nasceu no Brasil, mas os pais moravam no Paraguai, mas ela estudava em Foz do Iguaçu. Era uma coisa como se fosse um outro bairro. Que quando a gente fala... Parece que é um país, mas na verdade é do Bom Retiro até a Aclimação, quase isso. Tipo isso, muito próximo. Tá. Então, vamos lá pro Paraguai, vamos pra Foz, pra ir ao cinema. Então, pra gente, quem mora lá, é como se fosse um outro bairro, muito próximo. É que eu entendo que é muito perto, porque eu já fui, minha esposa, inclusive, ela era de Deleste e tal. Mas é que a língua muda, né? Então, por exemplo, não dá pra gente falar assim, vamos ver um filme agora em Foz? Não, mas lá em português. Não vai estar com legenda em espanhol. Não, mas é que a maioria dos coreanos que tem comércio lá no Paraguai atendiam clientes brasileiros. Então, acabam falando um portunhol, né? Então, as pessoas já não têm tanta dificuldade de entender, por exemplo, um português. Mas, claro que não é a mesma coisa você estudar numa escola. Nossa, para uma criança de 8 anos deve ser muito difícil, assim, você aprende o que fala no dia a dia, mas aí você ainda tem que saber se isso é espanhol ou se isso é português, não é? No início eu aprendi o espanhol, né? Mas já tinha esse contato com o português. Então, claro que quando é criança eu lembro muito bem, assim, às vezes eu ouvia algumas músicas ou algumas palavras em português e eu não entendia. E aí demorava para entender, mas como é criança, as crianças pegam muito rápido, né? Mas por exemplo, também, então, aí no colegial... começa a estudar para poder passar numa faculdade. Sim. Então começa a ser uns estudos mais sérios. Teve aquele choque, por exemplo, sobre na aula de história, o que foi a Guerra do Paraguai? Porque a Guerra do Paraguai, versão brasileira são bem diferentes, Sim, não é? É bem diferente. Na verdade, a história dessa guerra, no Brasil a gente nem estuda tanto. Sabe que a gente aprende assim, o imperador paraguaio sequestrou um barco, aí Paraguai, Uruguai e Argentina se uniram para ganhar do Paraguai, que era o grande vilão. É assim que a gente aprende. No Paraguai aprende como se fossem pessoas... Os heróis, até hoje, eles consideram os presidentes daquela época como heróis, mas... Solano Lopes. Agora, aqui no Brasil, considera que eram os ditadores. Mas que foi realmente, na minha opinião, né, os estudando assim, a gente não precisa nem aprofundar nisso, até a forma que a gente aprende no Brasil, dá para você perceber, como assim 3 países se uniram para lutar contra um outro país pequeno? Essa história não tá fazendo muito sentido. Acho que não é bem assim, a gente já aprende meio desconfiado, né?
Eu achei muito estranho isso. Foi um massacre, né, foi. na verdade. Na verdade, assim, tem muita coisa que durante as minhas aulas de coreano eu acabo falando bastante sobre história. Eu gosto muito sobre tema de história, então eu falo bastante sobre isso. Mas é que história é uma coisa que é contada pelos vencedores. Então, se você não é vencedor, às vezes a gente não sabe a outra versão. Então, e a história é uma coisa que era coisa antiga. Então, o que vai ficar são histórias registradas. Então, eu percebo que história realmente é uma coisa contada pelos historiadores que ganharam a guerra. Hoje a gente está num momento que a gente está conseguindo dar mais voz até para quem perde, para quem é minoria. Eu acho que o podcast é até um exemplo disso, sabe? Eu gosto muito dessa ferramenta podcast, porque eu acho que é uma ferramenta que ajuda a dar vozes para minorias, né? Então, o que o podcast... Aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente tem um jornal coreano e que serve para a primeira geração, para os meus pais, né? Então, eles sabem um monte de coisa que acontece aqui no Brasil e na Coreia, porque tem acesso a esses jornais coreanos que até hoje são impressos, né? Grandes jornais não estão conseguindo mais sobreviver no papel, mas o jornal coreano está lá firme e forte no papel. E a gente que é segunda geração, que não sabe ler coreano, e até acho que talvez... Por isso que eu tenho ultimamente procurado muitos professores de coreano, porque eu tenho dificuldade em ler e escrever, falar um pouco menos, né? A gente não tem nosso espaço, porque no jornal coreano não vai chamar a gente para dar uma entrevista, contar nossa história, porque a gente não vai saber responder as perguntas em coreano. Então e ao mesmo tempo aqui no Brasil, o jornal brasileiro não vai procurar a gente também, porque a gente é minoria. Aí então precisamos ter nossos espaços, precisamos ocupar nosso espaço, e a internet é boa por causa disso, né? Eu gosto disso. E acho interessante você comentar isso. Por exemplo, a história da Coreia, né? Eu penso assim que naquela região, no extremo oriente, né, tem o Japão, a Rússia, a China, e a Coreia é um país tão pequeno, e aí sobreviveu tantas guerras e tantas invasões. E por que a Coreia ainda está tão firme e forte lá? É por causa da história. Então, a parte histórica ainda está muito bem registrada, e isso é ensinado com muito orgulho aos descendentes. E o que está fazendo o sucesso hoje em dia tem muito a ver com esse registro. Porque se não tivesse esse registro da cultura tradicional e de contar isso de forma de entretenimento, como drama, filme, as pessoas não saberiam sobre a história do que aconteceu no século XVI, por exemplo. Ninguém se interessa, né? Na verdade. Então, deixar registrado eu acho importante. Tanto que aqui no Brasil a gente tem aquela imigração japonesa muito grande, muito antiga. Muitos japoneses chegaram aqui antes, inclusive, da guerra e antes, inclusive, da colonização. E naquela época não tinha internet acesso, né? Então, muitos japoneses só descobriram, por exemplo, a época do imperialismo quando assistiram o Pachinko. Por exemplo, porque aqui no Brasil eles não sabiam que o Japão invadiu a Coreia, que a Coreia foi colonizada, se não fosse as séries. E acho que as séries, né? A gente fala sempre, o pessoal que tem às vezes uma mania de falar do Hallyu como se fosse só uma cultura pop. É uma cultura pop, mas tanto às vezes nas músicas e também nos filmes eles sempre contam a história, né? Tanto que eu não lembro de tantas produções brasileiras que falam da história brasileira, das histórias de época, que a gente não tem muita novela de época. Aqui na Coreia sempre tem que ter uma novela de época passando, né? De uma forma mais épica, né? Aqui no Brasil a gente não vê uma novela brasileira de época de forma assim... É uma vez ou outra que sai. Faz muito. Raro. Eu nem lembro a última que saiu. Mas na Coreia sempre vai ter alguma funcionando. Sempre foi. Sempre estão produzindo. E acredito que vão continuar. Vão continuar. E são legais. Tá, mas aí, então, em Foz do Iguaçu, né? Aí já no Adeleste, em Foz do Iguaçu, fez o colegial e foi lá que fez a faculdade de contabilidade? Não. Eu vim para Brasília. Foi fazer a faculdade em Brasília? Na UNB? Na UNB. Mas nossa, meio pouco longe, não?
Eu vim fazer vestibular aqui em São Paulo também. Na verdade, eu tinha algumas opções que eu queria fazer, né? Economia, odontologia, medicina. Então, eu tinha em mente, se der nota, eu vou entrar, tipo isso. E aí, eu tentei 2 vezes vestibular aqui em São Paulo, na USP, na época. Não consegui passar. Mas o importante era ser uma universidade pública? Sim, tinha que ser universidade pública. Entendi. Por vários motivos. Mas é o que os coreanos sempre desejam, né? Sim. É o que os pais, na verdade, sempre desejaram para os filhos, fazer uma universidade pública, primeiro porque já é gratuito e porque por causa do status, né? Uma universidade... que eu acho que para os coreanos, geralmente, o status é o primeiro. Tá. Mas na minha época, eu precisava os dois. Porque meus pais não tinham condições de bancar uma universidade particular. Não particular, mas da Coreia. Porque eu queria ir para a Coreia, mas meus pais falaram que não podia. Então, decidi vir para o Brasil, porque eu fiquei sabendo que era público e era gratuito. Entendi. Então, decidi me dedicar ao Brasil. E aí na UNB foi contabilidade? Sim, eu me formei em ciências contábeis. Foi o curso que você prestou vestibular? Sim, eu prestei vestibular e passei. E sabia que tinha coreanos lá? Não. Mas tinha? Acho que sim, mas nunca me interessei. O tempo de faculdade lá foi longe do convívio com os coreanos em Brasília? Foi. Eu continuei frequentando a igreja coreana. Em Brasília? Em Brasília, mas... a minha convivência com os coreanos geralmente é na igreja só. Tá. No dia a dia era com o pessoal de lá mesmo, de Brasília? Não tenho. Na verdade, não tem muitos coreanos. Tem uma comunidade muito pequena, que a maioria são já descendentes coreanos, não falam bem coreano. E Brasília tem uma estrutura da cidade muito diferente de São Paulo. Não é como, por exemplo, o Bom Retiro, que é tudo muito próximo, lá é tudo muito longe, as coisas. Então, não tem uma convivência de... Um mora em um lugar, o outro mora em outro lugar. Você então, não esbarra as pessoas na rua, assim, contra... É muito raro a gente esbarrar alguém em Brasília, porque tem que andar de carro. Tá. Então, a gente não tem muito contato, só se for alguma data muito especial, ou às vezes a embaixada chama a gente para alguma confraternização, ou quando tem alguma coisa na igreja. Isso, se tiver, né? Entendi. Mas é que a comunidade é tão pequena, a gente não tem, assim, muitos contatos entre coreanos, não. Mas não importa quão pequena seja a comunidade, sempre vai ter uma igreja coreana. Sim. Pode ter só 2 coreanos, vai ter uma igreja e um Haniné, provavelmente. Inclusive, é a igreja mais antiga de Brasília, tem mais de 50 anos. Nossa, bem antiga. É, bem antiga. Nossa, Brasília não tem quase 50 anos. Brasília foi fundada em 60 e pouco, né? Pois é. Brasília tem pouco mais de 60 anos. A nossa igreja tem 52 anos, mais ou menos. Entendi. Foi bem no início. Inclusive, foi uma das primeiras... pioneiras, primeiros coreanos que vieram de navio, então foi dessa mudança. Entendi. E gostou pelo jeito, porque tá lá até hoje. Acho que os pioneiros coreanos que fundaram muito bem fundado lá. Não digo nem a igreja, eu digo a professora. Fez faculdade lá, se formou, poderia agora pensar em voltar para The Leste, para Foz, em São Paulo, mas resolveu ficar. Eu sempre tinha um sonho muito grande também de morar numa cidade grande. Tá. Como eu morava em Cidade Brasília Leste, é grande? É considerado uma cidade grande, sim. Tá. Não, no meu entendimento, uma cidade grande é ter um cinema, um teatro, um lugar para ir, um restaurante bom, essas coisas assim, que uma educação boa também. Isso me proporcionou bastante. Brasília. Então, eu vim para São Paulo algumas vezes. E São Paulo é bom, mas Brasília também está me atendendo. Sempre quis morar em cidade grande. Eu, na minha infância, eu morava naquela cidade, Cidade Leste. Então, lá na época tinha 200 mil habitantes.
E não tinha muita coisa para fazer, então eu queria morar numa cidade grande, então me adaptei bem. A minha esposa comenta que para ir para, acho que Pizza Hut e McDonald's, tinha que ir para São Paulo, para Foz do Iguaçu, que não tinha em Deleste. Mas Deleste cresceu bastante nos últimos anos. Hoje em dia tem tudo. Hoje em dia tem tudo. A gente não sente falta dessas coisas, mas na minha infância, né, na cabeça de uma criança, sentia falta dessas pequenas coisinhas. Eu sempre falo que meus pais fizeram um grande erro de me levar com 12 anos para conhecer as cataratas, porque depois que você conhece as cataratas, nada mais no mundo em relação à natureza impressiona. Você não consegue ver alguma coisa, uma paisagem assim e fala assim, nossa, nunca vi nada igual. Tipo, você sempre acaba comparando com as cataratas. Eu já fui pro Canadá, aí eu já fui para Niagara. Niagara é legal, mas a Iguaçu é bem maior. Aí você vai para os Estados Unidos, você vai pro Grand Canyon. Grand Canyon é legal, mas Grand Canyon é cataratas de Iguaçu sem água. É como se fosse... Aí você fica comparando. Eu amo as cataratas Foz do Iguaçu, sempre que é difícil, mas já fui umas 4, 5 vezes. Eu acho lá, assim... Não digo se eu moraria lá, se eu ficaria aposentado lá, mas eu acho que uma vez a cada, sei lá, 5, 10 anos, ir pra lá, aquelas águas lá do barco caindo em você é importante, assim. Mas uma coisa é ir pra Brasília pra estudar, aí você faz a faculdade, encontrar os coreanos de final de semana... Mas não senti falta de comida, mercado? Tinha mercado coreano, restaurante coreano, essas coisas? Não. E aí, tipo, esquece, finge que não existe e vai vivendo? Ou tenta se adaptar, vou aprender a fazer? Então, eu não digo que eu sou uma boa cozinheira, mas eu me viro muito bem na cozinha. Sei fazer kimchi, sei fazer minhas comidinhas coreanas tranquilamente. É só ter os ingredientes. Então, toda vez que eu tenho oportunidade de vir para São Paulo, eu passo no supermercado daqui, coreano, e compro os ingredientes para fazer comida em casa. Mas hoje já deve ter. Não? Ainda é meio difícil achar? Tem um restaurante, tem um supermercado japonês que vende coisinhas, mas de coreano não tem, não. Aí precisa vir tentar fazer a mala, levar lá e poder fazer as coisas. É igual quando meus pais iam pra Coreia e quando eu voltava pro Brasil, apesar de ter loja aqui vendendo, aproveitava para já trazer cochucaru em quantidade grande. Né? Bem isso. Entendi. Então já tá quanto tempo em Brasília, mais ou menos? Tô em Brasília há 22 anos. 22 anos? Nossa, e foi trabalhando como contadora lá? Se formou e conseguiu trabalhar na área? Eu me casei, meu marido é coreano, então a gente começou a ter uma empresa e estava trabalhando na área financeira com meu marido. Ele era de Brasília também? É. Tinha poucos, mas encontrou um. Pois é, encontrei um. Entendi. Mas aí, esse convite da UNB para dar aula veio como? Surgiu como? Tinha uma professora, o nome dela é Júlia. Ela criou um livro, como se fosse uma apostila, e ela entregou lá na UNB, mostrando como um projeto de aulas de língua coreana para os brasileiros. E aí a UNB aceitou esse projeto e aí criou esse curso de coreano para os brasileiros. Isso antes de eu dar aula na UNB. Só que aí ela já estava dando aula na UNB há uns 2 anos. Só que aí ela engravidou e precisava de uma professora ou um professor para substituir o lugar dela no tempo que ela estiver de licença. E ela estava procurando uma professora, um professor que tenha os pré-requisitos da UNB, que, na verdade, o único pré-requisito é que eles queriam um coreano que tenha faculdade, que tinha se formado. Um curso superior para dar aula. E aí ela me encontrou, eu conheci ela e tal. E aí, por isso que eu entrei no lugar dela para cobrir a licença dela. E aí ficou? E aí eu fiquei. Mas você está até hoje na UNB, não? Hoje não. Aí a UNB ficou quanto tempo? Eu fiquei... Foi assim. Dentro da UNB, no UNB Idiomas, porque são vários projetos. Dentro da UNB, o UNB Idiomas é um projeto de extensão para ensino de língua estrangeira para o público geral. Nesse projeto, eu trabalhei 4 anos. Depois veio o projeto da Coreia.
Instituto Rei Sejong. Ah. Aí eles tentaram abrir o Instituto Rei Sejong dentro da UNB desde 2017, 2018. E assinaram um contrato de abrir um Instituto Rei Sejong dentro da UNB. E como eu já estava dando aula dentro da UNB, eles me convidaram para eu assumir a parte administrativa e também como professora. E aí eu trabalhei mais 3 anos. E, ao mesmo tempo, continuou com os cursos online? Continuei trabalhando com os cursos online. E aí teve um momento que falou assim, agora ou não dá para fazer os dois, vou ter que fazer só um? Ou do tipo, não vai mais rolar o UNB, então vou focar só no online. Como que foi essa mudança? Daí foi assim. Em 2018, na verdade, eu já queria gravar os cursos, o curso de língua coreana, estilo assim, via online, tudo gravado, porque era um sonho também. Porque, como eu disse, eu dava aula no Skype, e aí Skype é uma coisa, se a pessoa não via para aula, não tem como dar continuidade. E às vezes eu queria terminar dentro, por exemplo, do semestre, dentro de 3 meses, só que 4 a pessoa meses, faltava e tal, e aí não avançava as aulas. E aí eu queria deixar tudo gravado e aí vender esse curso. Achei essa ideia fantástica. Isso foi quando, mais ou menos? Em 2017. Antes de ter essa explosão de cursos online. Sim, em 2017 eu fazia vários cursos de marketing digital. Já tinha esses cursos naquela época de marketing digital? Eu sou uma pioneira. Eu gosto de assistir essas aulas, então sempre assistia, comprava cursos de marketing digital, desses bem simples até os mais avançados. E aí, um desses cursos, ele estava explicando que a gente podia criar um curso e tal, que podia vender. E eu pensei, por que não criar um curso de coreano? Tá. E já estava tendo procura? Não tinha nada disso. Nada, só que eram minhas ideias. Aí comecei a fazer teste sozinha, né? Gravando em casa? Eu gravava, olhava pra câmera, gravava, eu me achava horrível. Falei, e depois, como é que eu vou editar? Eu não sei editar. Aí conheci uma turma de alunos dentro da UNB, e aí eles também tinham alguns projetos. E aí falei, então vamos assinar um contrato para vocês gravarem todas as minhas aulas. Então eu contratei eles para gravar no estúdio, como se fosse esse estúdio, e gravamos todas as aulas de nível 1 em 2018, maio de 2018. Então, eu estava com esse projeto desde 2017, fizemos todo o roteiro e resolvemos gravar em maio de 2018, porque eu ia viajar para a Coreia em julho. Porque eu ia ser agora responsável do Instituto Rei Sejong. Eu falei, eu vou para a Coreia, mas eu quero deixar tudo gravado antes de ir para a Coreia. Então, aceleramos, eu gravava de madrugada. Com a equipe? Com a equipe, maio e junho até julho. Quanto tempo de gravação foi? Então, um mês? Quase 2 meses e meio. Todo dia gravando assim? Quase todos os dias. Tá. 3, 4 horas gravando. Nossa, imagina editar tudo isso. Gravar é difícil, imagina editar, então. Então, foi um contrato grande com eles. E eles aceitaram e eu gravei tudo. E eu lancei o meu curso no coreano em julho de 2018. Já existiam essas plataformas de curso de Hotmart, assim? Hotmart já existia. Inclusive, eu tinha feito todos os cursos de marketing lá dentro, né? Entendi. Então... E aí, daquela época, qualquer um podia botar um curso lá, é só falar com eles e vender? Sim, aí você tem que ter CNPJ, faz o cadastro. Então, eu criei o curso lá dentro em julho de 2018. Então, fiz todo o preparo desde maio de 2018. Eu criei meu canal de YouTube em maio de 2018. Canal de Instagram, Facebook, tudo em maio, já pensando em lançar em julho. Julho de 2018? Sim. E aí, como que foi a aceitação? Vendeu logo de cara? Eu vendi 7. Mas pra mim foi um sucesso. Tá. Eu vendi 7, tá ótimo. Aí, porque eu já tinha estudado, se você tiver 1.000 seguidores, 1% vai comprar. Tá, e aí seria 10. Mas pra mim, 5 já tava feliz, né? Eu comecei com 4. A primeira turma tinha 4, isso que ia falar, né? Aí, online também vamos começar assim, né?
Mas aí você fez aquelas táticas de lançamento, tudo? Não, na época eu não tinha pessoas para cuidar disso. Uhum. Eu tava fazendo tudo sozinha. E foi fácil explicar pro marido que eu vou começar a dar aula online e vou gravar os cursos e vender? Ninguém me entendia, não. Mas eu tinha muitos seguidores. As pessoas gostavam muito de me seguir desde grupo de Facebook que eu tinha. Uhum. Então, Instagram foi crescendo, assim, sem muitos lançamentos. Assim, 1.000, foi crescendo. Aí, um belo dia, já tinha 10 mil. E aí, só que assim, eu não vendia muito. Então, era como se fosse um bico para mim. Eu dava aula na UNB. Que também é um bico, não ganha muito bem, ganha? Não, depois, no instituto, eu até que relativamente eu ganhava bem. Mas não era, assim, suficiente como eu gostaria. Uhum. Então, as coisas complementavam. E o curso online estava complementando direitinho. Eu não estava... eu estava satisfeita até, não estava indo atrás, porque eu tentei com algumas pessoas que fazem esses lançamentos e às vezes faziam algumas propostas meio que não ia dar certo. Tá. Então, eu conversava e às vezes não falava... ia pra frente. Às vezes falava, olha, vamos contratar uma influencer, fulana. E aí a gente até abria, dava o acesso para a pessoa, mas depois de um mês eu ia lá para dar uma olhada se a pessoa estudou e não tinha nem entrado. Uhum. Eu falei, não quero assim não. Eu gosto de coisas assim, de internet, curso online, tudo, mas eu sou professora, então eu quero que, mesmo para mim, tanto faz se é famoso ou não, a pessoa tem que estudar. É mais fácil então você ser a influencer, porque aí pegar o influencer para estudar... Aí a menina não tinha nem entrado nenhuma vez. Eu falei, não dá para continuar assim. Então, não dava certo. E aí, em 2020, veio a pandemia. Foi aí que foi um boom. Em 2019 ainda tava devagar as vendas? Não, e tinha muito preconceito. Ah, é? Em relação ao quê? De estudar online. Porque quando eu falava, olha, porque as pessoas que eu tenho contato de brasileiros são pessoas de cidades menores, interior de algum estado, que não tem coreano. Não é como São Paulo. Sim. Então, as pessoas mandavam mensagem para mim, eu quero estudar coreano. Aí eu falava, olha, eu tenho esse curso. Não, para mim eu quero estudar presencial. Aí eu também vem para Brasília, então, vem para a UNB. Não, aí eu paro de oferecer. E outra coisa, dentro da UNB, conseguir aquela vaga para estudar presencial é muito difícil. Conseguir aquelas vagas porque o horário não é compatível, porque tem que estudar ou de manhã ou à tarde. A maioria das pessoas que querem estudar coreano quer estudar à noite. E então, muitas coisas não batiam. Então, não tem como eu agradar todo mundo. Então, oferecia, olha, tem um online que você pode assistir no horário que você quiser, no tempo que você puder. É só ter a internet. Não, eu quero presencial. Falei, tá bom. Eu parava de oferecer. Porque aí ficava tentando, você é professora, eu queria lá na UNB. Eu falei, então, você tem que tentar na época das inscrições. No processo seletivo ali. Pois é. E aí, eu não posso, não sei o quê. Então, fazer o quê, né? Não tem como. E aí, foi passando e eu tinha falado que eu tinha conseguido 7 alunos. Mas aí, o curso começou a ser reconhecido dentro, acho que, das pessoas. E aí, todo dia, eu vendia 1 ou 2. Então, sempre tinha procura das pessoas que queriam aprender coreano e já tinha alguns alunos dentro da plataforma. Só que em 2020, em março de 2020, quando veio a pandemia, que todo mundo precisava ficar em casa, e inclusive eu também precisava ficar em casa, porque as aulas da UNB foram suspensas, eu coloquei uma mensagem no Instagram, no Facebook, olha, o preço é X, mas eu vou fazer um desconto de 50%. Então, quem quiser comprar, compra agora. E aí eu vendi muito.
Aí vem assim, meu Deus, e sempre com aquele preconceito dos cursos online, e as pessoas sempre, quando eu oferecia, falava alguma coisa, não queria. Todo mundo foi forçado a... Ou fazia online ou não fazia nada. Pois é. A pessoa aprendeu a fazer pão na pandemia, aprendeu a fazer kimchi na pandemia. Sim. Né? Aprendeu a estudar coreano. E como eu já tinha toda a plataforma, já tinha todas as aulas gravadas, eu estava gravando já o nível 2 antes da pandemia, e aí veio a pandemia 2020, então as pessoas que entraram já tinham um bom conteúdo já gravado, eu fazia muitas lives, dando aula, muitos conteúdos. Então, quando eu disse que eu abri assim com um preço mais acessível, as pessoas entraram. Isso sem fazer investimento no tráfego, em lançamento, nada disso. Foi tudo orgânico na época. E aí foi nessa época também que eu conheci meu parceiro de hoje, que é o pessoal de marketing digital. Eu fiz parceria com eles em maio de 2020. Então, em maio de 2020, logo no começo, assim mesmo. E aí eu comecei a fazer trabalho. Eu comecei a trabalhar junto com eles em maio de 2020. E aí eles vieram com essa estratégia, que eu já conhecia, na verdade, mas eu tinha também muito receio de fazer esses lançamentos, porque eu não conhecia, não sei mexer muito bem, então... Eu tinha medo também de fazer um contrato errado, porque eu já tinha passado por alguns contratos que não deu muito certo. Então, eu fiquei um pouquinho receosa para assinar o contrato com eles. Aí, fiz um teste com eles. E aí, ele passou nesse teste. Mas eles estavam sabendo que estavam sendo testados? Sabe. Eu falei, olha... Eu vou dar 1 semana. Então, dentro dessa 1 semana, se você vender tanto, eu vou fechar contrato com você. Ah, tá. Aí ele fechou. Será que não foi ele que comprou os cursos? Não foi. Tá. E vocês estão juntos até hoje? Sim. Ou seja, passou daquele teste de muitos outros testes para trás. Sim. Porque dá para falar que já teve uma queda em relação a cursos online? Porque ele, de repente, você já estava preparada quando aconteceu a pandemia, mas depois muita gente... Começou a surgir muitos professores e muitos cursos, né? Sim. E aí a gente imagina que, como todo negócio, né? Você ser o primeiro é uma vantagem, mas depois chegam vários outros players, a gente começa a dividir esse bolo. Eu acho isso muito importante. Eu acho que ter mais concorrentes é bom para você também conhecer o trabalho dos outros. Os outros métodos. Eu acho importante ter também uma comparação, ter outros professores. Eu até acho interessante que muitas pessoas façam isso. Mas, como eu disse, eu sou professora raiz, né? Então, eu sou aquela professora que gosta de gravar aula. Então, as minhas aulas são 1 hora e meia. Tá. Eu faço live 4 vezes na semana. Todas as lives que são aulas são gravadas. Só para alunos? Só para os alunos. São gravadas e ficam disponíveis para os alunos. Então, eu tenho mais de 500 vídeos dentro da minha plataforma. Gosta de dar aula? Adoro. As lives hoje você faz em casa, com a câmera de casa? Não precisa todo equipamento, galera, todo pessoal? Eu tenho meus equipamentos e eu gravo tudo. O online, eu fico assim, por exemplo, na dúvida, qualquer curso presencial, você divide ele por níveis. Básico 1, 2, 3, intermediário. Seja curso de língua, seja uma arte marcial... Mas não basta dividir só por níveis. Às vezes você tem que dividir também por público. Assim, crianças. Todo mundo vai fazer inglês básico, mas o inglês básico para criança é diferente do inglês básico para adulto, por exemplo, né? No curso online, você não consegue meio que saber exatamente quem que é o seu público para fazer uma coisa meio focada, dá? A maioria, desde o início, eu queria dar aula para adulto. Ah, para adulto. Para adulto. Eu não sou professora para criança. Então, já deixei bem claro. Sempre falo que o meu público é adulto. Tá. Mas sempre tem alguns jovens de 14, 15 anos que assistem às minhas aulas. Por que adulto? Porque eu sou bem conteudista, tenho muito conteúdo. E eu sou também aquela professora que gosta de dar tarefas, de fazer provas. Que chato! E desafios também. Tá.
Aí, quando tem muito conteúdo, geralmente jovens se enjoam bastante, rápido também. Então, 12 anos vai enjoar rapidinho minhas aulas, porque é muito conteúdo. Então já focou para adultos, então? Já foquei desde o início que eu queria adulto. Eu já tenho experiência de ter dado aula para crianças, língua coreana para descendentes. Então... Deve ser muito traumatizante, né? Não foi, não. Eu gosto, mas é que é bem diferente. Como aluno, eu sei que eu era difícil. Mas é que o público é diferente, a forma que você tem que abordar tem que ser de forma mais lúdica. É totalmente diferente. Agora, adulto já sabe o que quer. E quando eu digo... Né, nas primeiras aulas, eu sempre digo, vocês estão aqui porque vocês queriam. Vocês compraram o curso, vocês entraram no meu curso porque vocês pesquisaram, vocês queriam estudar coreano, então tem que dedicar. Não pode... eu sempre comparo que o curso de língua coreana não é um K-pop ou um drama que você assiste e que você fica feliz... 1 hora assistindo, que 1 hora vai passar rapidinho, né? Assistindo um drama. Mas se você não tiver interesse para assistir a minha aula, vai ser entediante. Porque tem que estudar gramática, tem que estudar pronúncia, leitura. Então, tudo isso precisa de dedicação, precisa de interesse do público, né? Do aluno. E também... se dedicar. Tem que retirar um tempinho do seu dia a dia, pelo menos 20 a 30 minutos, para que o aluno foque no estudo. Senão, vai perder interesse, porque aprender língua coreana não é fácil. É uma língua totalmente diferente do português. Eu já gravei aqui com algumas pessoas que fazem conteúdo de cultura coreana e... Teve um começo de uma procura, assim, no começo do ano 2010, assim, quando começaram a descobrir K-pop, né? Então, os primeiros grupos que chegaram no Brasil. E eu acho que até mais ou menos o primeiro ano da pandemia ainda, o grande público não coreano que gosta de cultura coreana vinha por causa do K-pop. Sim. E eu acho que de uns 2 anos pra cá começaram a ser as séries, os dramas. A professora sentiu isso também nos seus alunos? Teve uma mudança? Nossa, antes era só K-popeiro, agora só tá dorameiro, por exemplo? Ah, sim. Na verdade, quando a gente vai fazer, por exemplo, o anúncio para redes sociais... eu pedi para a nossa equipe que eu queria um público mais velho. Tá. Porque o meu público, as pessoas que são um pouco mais velhas, têm mais responsabilidade. Mais tempo também, talvez, né? O jovem tem que sair, tem que curtir também. Aí, geralmente, eu digo as mulheres maduras. Eu gosto muito delas, porque elas são muito responsáveis. Disciplinadas, gostam de estudar história, por exemplo. Então, as minhas aulas não é só gramática. Entendi. A aula é isso, gramática é isso e acabou. Não é assim. Eu vou explicar tudo. Isso aqui é por causa disso e porque isso aconteceu lá no século não sei o quê, por causa da guerra, da mudança. Aí eu vou explicar tudinho isso. Mas por que isso? Então, vamos abrir o mapa. Então, a geografia, tá vendo a geografia? Então, é por causa disso. Eu nunca estudei isso na minha vida. Então, a gente já estudou sim. Mas é que era coisa de outro lado do mundo, então as pessoas não lembram. Aí eu vou explicar, por exemplo, o clima de lá. Mas por que lá chove? Então, lembra das chuvas? Verão e tal. E ainda mais que a Coreia tem as 4 estações muito bem definidas, né? Então, eu faço uma mistura de... história, geografia, da cultura. E eu falo bastante sobre drama, porque eu também gosto de assistir drama. Então, eu já falo, eu tô assistindo tal. Então, em tal drama, a personagem falou isso, porque é por causa disso. Isso, e aí, então, desde o começo, desde aquela primeira vez que botou o curso em 2018, já era... Desde que o pessoal entrou para fazer o lançamento junto, já posicionou para que seja um produto voltado para um pessoal mais velho, fugindo então um pouco dos K-popers, indo mais para o pessoal que gosta das séries. Não de K-popers ou da série separado, mas eu queria um público um pouco mais velho.
Mas acaba separando assim, né? Não, a gente não separa assim, mas... Não, a idade, eu digo, acaba separando. Mas eu sinto que ultimamente estão vindo mais drameras, realmente, porque séries coreanas estão fazendo muito sucesso, então eu acho que isso influencia bastante, sim. E aí vocês escolhem junto qual a série a gente vai assistir para poder fazer o trabalho? Não. Essa curadoria é só sua, você que decide. Isso eu não falo, não. Eu falo, em tal série aconteceu isso por causa disso. Eu faço muita citação. Vai falar de Jin Ok, de Round 6, por exemplo? Sim, eu falo, o Jin Ok, tem 무궁화 꽃이 피었습니다. Que inclusive essa frase eu utilizei nessas minhas aulas gratuitas do meu canal de YouTube. Então, eu explico, 무궁화 é uma flor oficial da Coreia, é um hibisco que floresce o ano inteiro. Aí eu entro toda a parte histórica, geográfica, e é uma brincadeira de criança, que aí a gente brinca, e tem que ter essa tonalidade, né? Esse tom, assim, 무궁화 꽃이 피었습니다, assim, explicando que tem que ser dessa maneira. E aí eu vou explicando. Mas o pessoal assistiu, até onde eu sei, o pessoal que gosta das séries coreanas gosta mais daquela série romântica, bonitinha. Sim, mas não muito. Sempre tem alguém que assistiu. E essa música também todo mundo ficou na cabeça, né? Porque passava sempre os trechos, né? Então acaba. Mas aí, o que eu faço? Eu pego essa musiquinha que as pessoas estão acostumadas com a série, então eles têm aquele pensamento de uma brincadeira muito violenta, né? Mas é uma brincadeira de criança, na verdade. Mas aí eu pego alguma brincadeira dentro do YouTube, a gente coloca brincadeira de criança, 무궁화 꽃이 피었습니다. E aí a gente vê muitas brincadeiras de criança mesmo, de escola. Então eu mostro, olha, tá vendo? Então as crianças fazem essas brincadeiras. Aí eu explico. Além disso, tem esse tipo de brincadeira. Eu vou explicando um por um. Gostou de Round 6? Eu não. Não? eu fico brincando para as pessoas, amigos meus, assim, que se tiver segunda temporada, como a série é sempre baseada em brincadeiras de crianças, eles têm que fazer um com o Martupaki. Que eu acho que aí esse vai ser o Martupaki mais mortal do mundo, né? Tem. Parece que vai lançar. Não sei se... Saiu um reality show baseado na primeira temporada. Pois é. Então são aquelas brincadeiras. Como eu não sou muito fã dessa série. Muito violento, né? Aí eu acompanhei a sinopse, eu vi só o finalzinho, só pra ver como é que termina. Mas eu não assisti tudo, não. Porque eles assim, são brincadeiras de criança que eles transformaram numa forma que se perder, morre. Entendeu? É mais ou menos, basicamente é isso. Eles queriam passar várias mensagens em cima disso, mas isso... Quem analisa drama é que vão falar sobre isso. Mas, assim, a primeira impressão que eu tenho é que é muito violento. Então, não combina comigo. Então, eu faço seleção dos meus dramas, que são fofos. Que tem que ser uma coisa que seja confortável para mim. Eu não gosto nada assim, violento. Tá mas eu uso... Mas o público acho que também, né? Sim, a Porque maioria. Eles falam que Round 6, né? O Jin Ok foi a série mais assistida pela Netflix... no mundo. Sim. Até hoje, a série que a Netflix mais teve gente que assistiu foi essa série. Só que isso porque... Por causa da pandemia. Não, sim, mas eu digo... A fã de K-dramas não assistiu. Porque as fãs de K-dramas não querem assistir essas séries violentas. Elas querem assistir essas séries românticas. Né, mais... final feliz, esse tipo de coisa. Eu acho que... despertou curiosidade pelas séries coreanas, essas séries que às vezes fogem um pouquinho desses clichês, né, de água com açúcar. Então, o meu público, que antigamente era 99% feminino, hoje em dia tem homens. Tem mais homens também? Tem bastante homens. Mas ainda a maioria ainda é mulher. Sim. Entendi. E aí tem senhores de 70 anos, professor universitário, advogado. E eu acho muito interessante quando eles vêm e eles se interagem com a gente. Eu acho isso legal. Legal. E antes de lançar a parte 2, 3, 4 do curso, não seria mais interessante aproveitar que você tem uma certa vantagem e fazer esse curso em espanhol? Eu pensei em criar em espanhol, mas é que demanda bastante tempo para eu continuar lidando. Não é só pegar básico por causa das turmas, assim, acompanhar? É porque, assim,
Todas as aulas já estão gravadas, mas a gente faz também aulas online todas as noites também. Então, a gente tem aula ao vivo. Então, precisa também de cuidar essa turma que vai entrar, que aí a gente precisa corrigir as tarefas, corrigir as redações, ver os testes. Então, não é só deixar gravado e pronto, acabou. Não é um curso que eu posso começar a hora que eu quiser? Não, você pode começar a qualquer hora. Então, todo o curso já está gravado. Então, está tudo em linha cronológica. Mas aí as aulas seguir. Não batem, né? Porque cada um Só começa... que aí tem também... a gente tem uma equipe que cuida da parte de correção de tarefas. Então, os alunos fazem as tarefas no seu nível, no seu tempo. Então, a gente vai corrigir, vai dar esse suporte. Tá. Tem mais gente ainda, não é só as aulas, tem aí a pessoa para corrigir tarefa. Sim, é como se fosse uma escola híbrida, então como se fosse presencial. Entendi. Então eu gosto desse contato humanizado, porque se fosse somente um curso online gravado, eu vou estudar e pronto, acabou. A professora deixou lá gravado, eu vou assistir e não faz tarefa e pronto, acabou. Aí talvez o meu curso entraria em decadência. Às vezes a pessoa pode sentir que quando sente primeira dificuldade, as pessoas querem desistir, né? Então, quanto mais o curso vai avançando, aí precisa de mais contato, precisa de mais conversação, a gente precisa fazer mais exercícios e para manter esse contato, a gente faz aulas online e também temos correção de tarefas, dar esse suporte aos alunos. Entendi. A gente está gravando esse episódio agora final de novembro, ele vai pro ar agora só em janeiro, né? Mas a gente conseguiu gravar hoje porque a professora está aqui em São Paulo para um evento. Esse é um evento só para quem já foi aluno, é um evento aberto. Qual que é mais ou menos a ideia desse evento? Eu vou explicar um pouco como surgiu esse evento. No ano passado, eu fiz 2 eventos aqui em São Paulo. No ano passado, em março, eu fiz um jantar com os alunos do Nano Coreano, aqui no restaurante coreano daqui Do Bom Retiro aqui? Não era aqui. Em Aclimação, Haeundae. Mas a grande maioria dos seus alunos são de São Paulo? Não. Mas é um lugar mais fácil para eles poderem vir também. Porque, na verdade, eu estava aqui, eu falei, eu vou aproveitar, eu tô indo para São Paulo, então vamos nos encontrar, vamos fazer um rolê, vamos marcar um jantar. E aí... a gente vendemos o convite para a gente saber exatamente. É que eu sou bem... contadora, né? Eu gosto de planejar. Contabilidade é isso. Aí a gente fez um controle de quantas pessoas iam vir e tal. Então vieram 70 pessoas, mais ou menos. E foi um sucesso. Eu fiquei muito feliz pelo jantar, muita gente veio. E ter esse contato foi muito bom. Então... Quando eu estava na UNB, eu sempre fazia aquela cerimônia de final de ano, final de semestre, de entrega de certificado e tal. Eu falei, então vamos fazer uma adaptação para os alunos online. E aí fizemos no ano passado, na primeira semana de dezembro, aqui no hotel. E fizemos também um evento e vieram 100 alunos. Nossa. Aí, só que assim, eu não sabia se o pessoal ia vir tanto e tal. E era um evento para somente os alunos. Mas eu senti também mais uma falta. Tinha que ter comida, né? Festa de coreano sem comida não é festa de coreano. Tem que ter comida. E aí não podia entrar nem água. Que a forma que eu contratei, eu não tinha pensado sobre isso na época. Então, quando finalizou o evento, fizemos uma reunião. Então, vamos organizar um evento assim... com comida coreana, com experiência da cultura coreana. Então, planejamos isso desde o início deste ano. Então, já deixei tudo alugado desde março deste ano. Já com comida, com espetáculo, com experiência com hanbok. E aproveitar o momento também de celebração, de entrega de certificado, de reconhecimento e também de networking. Porque como a maioria dos alunos não são de São Paulo, a maioria são de outros lugares, pessoal de Fortaleza, Mato Grosso, interior de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vem de todo lugar. Então, todo mundo vai vir aqui e essas pessoas não têm contato com a cultura coreana. Então,
vindo para o meu evento, para o evento nano-coreano, vai conseguir experimentar tudo isso dentro de um lugar só. Então, a gente vai fazer esse evento para que as pessoas tenham a experiência como se estivesse indo para a Coreia. Entendi. E então, a gente chamou isso não como uma formatura, mas como encontro. Mas quem não é aluno pode participar? Sim, pode. A gente estava até chamando as pessoas que quiserem participar, poderia. E, só que assim, a gente abriu primeiro somente para os alunos e depois, como sobrou pouca vaga, a gente abriu para público geral. Porque mas assim, mesmo o público geral tem que pagar antes, sim. Não é? Eu não tenho nada para fazer, deixa ele aparecer. Não. Como eu disse, eu gosto de planejar. Tem que estar bem planejado para a gente saber quem está vindo, para a gente preparar comida. E dessa vez a estimativa para quantas pessoas? A gente preparou para 200 pessoas. Nossa, 200 pessoas, que legal. E aí eles vão ter a formatura, vão ter comida e vão ter essas outras experiências também. Sim. E tudo isso é você que está organizando? Nossa, parabéns. Não é fácil, né? A gente está organizando desde março. Vai ser de que horas até que horas, mais ou menos? A gente vai fazer o evento das 14 às 18 horas. Legal. Aí fiz algumas parcerias também. Então vai ter dança tradicional coreana, K-pop, taekwondo. Aí vai ter comida, caligrafia. Entendi. Então... vai ter aula também? Aula não. Eu vou fazer uma abertura, vou falar um pouquinho sobre algumas palavras motivacionais, né? Sobre como estudar, sobre isso. E você que vai ficar como tipo MC dessas apresentações? Sim. Que legal. Então é a primeira vez que tá desse tamanho, assim, tá mais que o dobro dos outros eventos, né? E com mais coisas para fazer, um tempo maior de duração. Mas quando eu dava aula no instituto, eu sempre estava organizando vários eventos, porque era como se fosse como fazia parte do trabalho da gente, então sempre tinha muitos eventos. E eu também organizei muitos eventos dentro da minha igreja, fazendo festival de comida coreana, com 700 pessoas. Então... Gosta de uma festa, então. Gosto de organizar a festa. Entendi. Que legal. Bom... E aí, se vai dar certo, aliás, e a ideia é fazer isso todo anualmente, ano. Anualmente. Como se fosse a conclusão da turma. Eu não queria colocar essa ideia de conclusão, porque às vezes as pessoas entraram no curso agora recentemente, ou algumas pessoas têm dificuldade de continuar, Entendi. Ou algumas pessoas que às vezes estão me seguindo nas redes sociais e às vezes sentem vontade. Não faz o curso, mas pode de repente comprar, participar do evento. Quer vir me ver outros colegas, outras pessoas. Acho que é legal fazer esse evento aqui em São Paulo, mas a professora está contando que tem alunos no Brasil todo, ele pode até ser móvel, de repente fazer em outras cidades, né? Mas, por exemplo, eu digo assim, em relação à comida. Aqui em São Paulo, tem uma rede de restaurantes que a gente tem essa opção de preparar. E, por exemplo, espetáculos, né? Por exemplo, a apresentação de dança tradicional coreana e tal. Aqui, todo mundo, na verdade, está aqui. Então... Não, mas vai ficar grande o bastante para conseguir levar todo mundo para... Vamos fazer um no Nordeste, um no Sul, porque tem público, porque a professora já tem os alunos, já tem o know-how. Aí agora é só conseguir os ajustes, os apoios e... Quem sabe até, né? Eu acho que em poucos anos... A gente não vai ter esse problema de que os restaurantes coreanos estão em São Paulo. Eu acho que vai virar igual comida japonesa, onde a grande maioria dos restaurantes japoneses não são mais os japoneses que são os donos. E aí acho que vai facilitar um pouco essas coisas também. Seria bom. Eu sei que muita gente da comunidade, ele olha meio de cara fechada quando eu falo essas coisas, porque fica imaginando assim... Não penso assim, não. Restaurante coreano... Como assim não coreano fazer restaurante não coreano? Vai acontecer. A gente não... Você pode lutar, chorar, ficar contra, mas vai acontecer. Lá em Brasília tem um restaurante chamado Sem, e aí a pegada deles é trabalhar com comidas orientais. E aí, pelo que eu saiba, tem 1 ou 2 pratos coreanos. Eu não sei como é que eles fazem, mas tem. Mas vai começar a ter mais, assim. Sim. E tem muitos restaurantes, por exemplo, que trabalham com kimchi. Essa minha amiga que eu comentei bem no início, né? Acho que não sei se a gente estava gravando sobre isso. Essa minha amiga que é brasileira, ela vende kimchi.
É a Bárbara? É. É bom o kimchi da Bárbara? Pode falar a verdade. Não provei. Você não provou o kimchi da Bárbara? Eu sou louco pra provar o kimchi da Bárbara. Ela era minha aluna. Ah, é? Ela foi da primeira turma, não? Não, ela estudou no instituto. É. Nossa, eu falo que a Bárbara é mais coreana do que muito coreano, sabe? Porque o que ela conhece, ela estuda e ela fala também, né? Ela também já foi pra Coreia, né? Já foi pra Coreia. E então eu conheço ela e a amiga dela, que é a Camila também, que fazia trabalho junto. Mas hoje em dia a Bárbara trabalha mais com kimchi agora, né? Então... o kimchi da sua casa é você que faz? Minha sogra. Ah, tá. A comida da minha sogra é muito boa. Então, ela é a cozinheira. Entendi. Nem dá pra levar outro kimchi pra casa, ela fica brava. Pra mim tá bom. Tá. Mas eu acho que vai chegar a esse ponto, né? E a gente tem que estar preparado. E eu acho que isso é bom, na verdade. Porque, por exemplo, a gente tem aqueles memes, aquelas brincadeiras no que a comida japonesa virou, né? Porque ela brasileirou demais. E começaram a botar morango, kimchi, doce de leite no sushi. Fazer essas coisas que a gente pode parecer estranho. Batata, manga. Manga ainda é uma coisa mais americana, né? Que é o Califórnia. Mas tem isso, né? Tem tudo isso. Só que por ter isso e por ter democratizado, por ter mais gente comendo tendo esse primeiro contato com esse tipo de cozinha japonesa, que não é tão tradicional, que tem gente que está valorizando e pagando mais caro para poder comer uma comida japonesa mais tradicional. Mais raiz. Então, a gente hoje tem... Todos os restaurantes coreanos hoje são tradicionais, porque são de famílias coreanas. Mas quando eu começar a democratizar, popularizar, abrir mais... Aí eles vão ter um reconhecimento ainda maior. Porque eu, de verdade, eu até sempre também tomo um xingo, porque eu acho que eu sempre falo assim, restaurante coreano não faz conta, porque eles cobram muito barato, porque o tanto de panchan que vem, tanto de comida que vem, aquilo lá ser mais barato do que qualquer outro tipo de culinária, do que comida italiana, por exemplo, pra mim não faz sentido. Aqui a comida coreana daqui de São Paulo é realmente barato. E comparado a outro tipo de comida, claro. Exato, se você comparar exatamente com o tempo que demora pra fazer, a pessoa acha que é só botar o kimchi. Quanto tempo demora pra fazer o kimchi? Demora muito tempo. Ou fazer cozinhar a sopa dos horonta, quanto tempo demora, né? O que a gente gasta de... Eu até faço a piada. Com gás. Eu falo assim, comida japonesa não gasta nem com gás. E por que é mais cara que a coreana, que fica horas e horas cozinhando, né? É só o peixe cortou e pronto, né? Eu brinco, né? Não tô querendo desmerecer, né? Mas eu acho que só vai acontecer. Então a gente tem que estar preparado. A gente não pode fazer cara feia de que não vai acontecer. Eu acho que é muito rápido. Acho que em poucos anos... Eu espero. Popularizar e democratizar é muito bom. Assim, como eu disse, tem que ter muitos professores, muitos alunos. Tem que ser uma coisa mais popular para que as pessoas tenham em mente que a nossa imagem de coreano tem que estar bem impregnado na cabeça dos brasileiros, que não é a mesma coisa o chinês, japonês e o coreano. Né? Isso eu acho que isso a gente até conseguiu. Não 100%, não 100%, mas estamos conseguindo. Porque o tratamento que a gente tem, principalmente na idade da geração dos mais jovens, 14, 15 anos, tá melhor quando eu tinha 14, 15, 16 anos. Verdade. Quantos anos tem sua filha? 16. 16. Ela tá bem numa transição, né? Acho que quando ela começou na escola ainda não tinha estourado os K-pop da vida, e agora que tá começando, né? Ela tá numa transição. Eu também, eu tenho um filho, meu filho tem 4. Eu espero que ele não precise ficar explicando se ele é coreano do sul, coreano do norte, se ele come cachorro, ele não precisa ficar explicando essas coisas, eu espero. Bom, professor, a gente está chegando aqui na nossa parte final do programa, e na nossa já está dando o nosso tempo, e a gente sempre pede 3 indicações. A primeira indicação é comida de conforto. Quando você está triste, quando você está meio desanimado, eu preciso comer isso para me sentir melhor. Que prato que é e aonde dá para comer esse prato? Pode ser em Brasília, pode ser aqui. Por exemplo, eu adoro comer kimchi jjigae da minha sogra. A gente não vai poder comer kimchi jjigae da sua sogra, mas quem quiser experimentar um bom kimchi jjigae, então aonde vai comer, tá? Por exemplo. Eu gosto muito da comida de casa, comida coreana, a gente come comida coreana em casa. Mas toda vez que eu venho para cá, para São Paulo,
eu como sundubu jjigae. Tá. Porque sundubu não tem em Brasília. Então não tem como eu fazer. Então, O tofu mais molinho, você diz, é mais difícil achar. Então não tem. Então eu gosto de vir aqui. E aí pode ser qualquer restaurante. Quando eu for, se tiver sundubu jjigae, eu prefiro escolher sundubu jjigae porque eu gosto. O caldo você prefere a base de frutos do mar ou a base de carne? Frutos do mar. Frutos do mar. E você lembra o último sundubu jjigae que você comeu por aqui? Qual restaurante foi? Foi no Taré. No Taré? Uma boa indicação. Indicação de prato. Sundubu, então, é uma caldeirada de tofu apimentada, com caldo à base de frutos do mar. E o tofu não é aquele tofu mais durinho, é um tofu mais... aquele bem molinho. Bem molinho, quase derretendo. Ótimo Suave. prato. Eu adoro também. A segunda indicação é tramar, né? Então já gravou tantas aulas, já falou de tantos tramás. Qual trama que você indica que você gosta muito? Ou que melhor da sua vida, ou que você assistiu recentemente e você gostou? O drama que eu assisti recentemente se chama My Dearest. Tá. É um drama histórico que acabou recentemente. Eu gostei muito. Trata sobre a Coreia, na época da invasão dos chineses. Tá. E achei muito forte a história. Claro que a história não é totalmente verídica, né? Tem alguns fatos históricos verdadeiros, alguns pontos. E a história de amor, essas coisas é ficção, claro. Mas eu gostei muito. Foram 21 episódios. 21? Nossa, foge do padrão, né? Geralmente é 12. Na verdade, eles iam fazer só 20, mas teve tanto sucesso. Teve que fazer Coreia, mais um. Eles fizeram mais um para ter aquele desfecho legal. Tá. E eu gostei bastante. Eu quero deixar essa indicação. Tem do Netflix? Não. Não? Ainda My Dearest. não. My Dearest. Tá, mas quem gosta sabe onde achar. Sabe. Acho que talvez lá no Viki. Tá. E por último, Suzane gosta de cantar? Quando tipo vai no Noreban, canta ou não canta? Eu canto, sim. Tá. Eu sou fã de BTS. Tá. Então, assim, só pode... Hoje, tá presa aqui no Noreban, tem que cantar aquela música que... Hajini só pra tirar nota 100, assim. Eu não sou uma boa cantora, não. Então, mas eu gosto de cantar. E da última vez que eu cantei foi Pomnar, Spring Day, de BTS. Mas sempre gostou de K-pop? Adorei. Adoro. Qual foi o primeiro grupo que você gostou, lembra? Primeiro, só Ted Wider. Tá. E depois... Foram os primeiros, né? Eu tô falando dos todos, né? Então, depois, H.O.T. Você gostava mais de H.O.T. ou Checky? H.O.T. H.O.T., tá. E aí... E você sempre continua acompanhando? Continuo acompanhando. E eu gosto de usar as músicas de K-pop para dar minhas aulas. Mas dá para usar porque eles falam tudo errado, não fala a pronúncia. Mas por exemplo... E não dá para entender também. Não. Mas aí... Rap. A maioria das músicas que eles usam para dançar, para se apresentar, são realmente complicado para usar para aula. Mas eles sempre têm uma música ou outra que é uma música lenta. Mais parlada assim. Aí eu pego essa música para dar aula. Entendi. Que aí dá para entender o que eles estão falando. Entendi. Mas as músicas que são assim mais para dança, não dá para usar para aula. Então tá. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu bater a agenda. Bom, quando o episódio for pro ar, o evento já vai ter acabado, mas fica aqui, boa sorte, para que tudo dê certo. Que faça um tempo bom também, né, no evento. Obrigada pelo convite. Imagina, e fica aqui as portas abertas quando estiver em São Paulo de novo, tiver coisas para anunciar, quiser só bater um papo, é só passar aqui, a gente toma um café. Tá bom, muito obrigada. E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos na semana que vem. Valeu.